Muito bem, bom dia, minha gente. Bom dia. Como é que tá? Tá legal? Acho que vamos no gogó aqui, né? Pra ficar mais íntimo aqui, informal aí nosso papo, né? Bom, em primeiro lugar, obrigado aí, né? Tessari, presidente, Edson, Renata aí pela oportunidade e obrigado a vocês aí pela presença aí, tá? Eu sei que o nosso amigo aqui brincou que o povo veio por causa do café, né? Mas, enfim, eu sei também que o povo de Bento é super, hiper engajado aqui, né? Eu falava isso pro Edson, né? E falo isso de coração aqui. Até porque eu tô em casa aqui, tá? Minha mulher aqui é de Monte Belo, para quem não conhece aqui. Todo final de semana eu tô aqui em cima. Pô, tão bombaçaro, tamo em casa aí. Bom, olha só. A palestra, como é para empresário, eu sei, a gente vai ser super, hiper, ultra objetivo aqui, né? Eu sei que empresário quer saber o que eu faço para mexer meu resultado, melhorar o que todo dia eu faço, tá? Então eu prometo, né, que nesses 45 minutos, né, a Renata já me falou que eu tô limitado aqui a esse tempo, né, Renata? Não posso passar desse tempo. Então eu quero ser ultra, hiper objetivo aqui com vocês, tá? Bom, eu estou assumindo que a maior parte de vocês aqui é dono dos seus negócios, né? Então, vou fazer uma pesquisa rapidinha aqui, né? Quem, quando abriu o seu negócio, imaginou que ia ter mais tempo livre final de semana? Alguém aqui imaginou que ia ter mais tempo livre? Quem aqui imaginou que ia atingir, assim, mais qualidade de vida, porque agora é dono do seu negócio, vai ter mais tempo para tocar suas coisas? Quem aqui, quando abriu o seu negócio, pensou nisso, né? Quem aqui, quando abriu o seu negócio, quando montou a sua empresa, nossa, agora eu sou dono do meu destino, né? Vou ter pessoas para me ajudar e, enfim, não vou ser mais aquele, aspas, né? Escravo, aquele cara que tinha, quando eu trabalhava na empresa, aquele monte de coisa para fazer. Bom, se vocês são parecidos comigo, né? Vocês acreditaram nesse sonho, né? Eu trabalhava até 2007 no meu negócio, desde 2008 eu abri o meu negócio, né? E a gente acreditava nesse sonho, né? Que, nossa, vou ser empresário e vou fazer acontecer, né? Vou ter mais tempo, vou ganhar dinheiro, aquela coisa toda. Bom, a realidade é a seguinte, né? Eu imagino que vocês, né? Vamos ver se está funcionando aqui o nosso... Vamos na munheca aqui. Ué. A gente devia ter feito o teste antes aqui, né? Só acontece na hora, né? Vai falando que eu tenho... Não, mas nem na munheca tá indo. É a Lady Murphy. Bom, vamos falando sem os slides. Olha só, a gente está se conhecendo agora, mas se fosse fazer uma entrevista com vocês para falar das equipes de vocês, né? Imagina, estou supondo que vocês querem crescer vendas, negócios, etc. E vocês dependem de pessoas, né? Tô certo ou tô errado, gente? Legal. Bom, se eu fosse conversar com vocês individualmente, eu aposto que vocês iam me falar de coisas ligadas à atitude do povo. Ou palavrinhas tipo, eu quero mais iniciativa dos caras, eu quero mais comprometimento, eu quero mais engajamento, eu quero que os caras pensem que nem dono. Sim ou não, minha gente? Só me falem sim para eu saber que vocês estão aqui me ouvindo, pode ser? Legal. Ou seja, nunca o desafio, pelo menos na minha experiência, tem a ver com a parte técnica propriamente, tá? Até hoje ninguém me falou, né, dos empresários, executivos que eu ajudo, coisas do tipo, olha, funcionou, Edson? Show de bola, obrigado. Ninguém me falou assim, olha, eu quero que o cara aprenda a fazer um fluxo de caixa melhor, ou que o cara faça um pipeline de vendas melhor. O que as pessoas me falam sempre é essa coisa da atitude. Puxa, né, eu quero que os caras tenham mais iniciativa, mais comprometimento, né? Alguns me falam até que, nossa, eu não acho mais gente que nem eu achava um tempo atrás. Não é? A gente começa a achar que a gente é comprometido, que a gente faz acontecer e que o povo, né, não tem esse comportamento que a gente gostaria que eles tivessem. É ou não é? Bueno, eu tenho uma notícia para vocês, tá? Eu sei que o sonho de grande parte de nós aqui é que a gente achasse os caras prontos, né? Ou seja, vou lá, achei o cara já comprometido, o cara bala. É ou não é? Eu tenho até um cunhado aqui de Bento, ele tem uma empresa de automação. Beleza, obrigado, Edson. E ele fala o seguinte, né? Não, Fred, basicamente hoje eu contrato os caras e eu deixo rodar. Os bons eu me agarro nos caras e fico aqui, tá? Só que isso fica muito caro, né, minha gente? Ou seja, qual que é a grande sacada e é o que eu quero trazer para vocês aqui nessa palestra, né? Como é que eu faço para fazer com que os caras tenham mais pegada, mais iniciativa,
mais comprometimento, mais empreendedorismo, mais persistência. Ou seja, como é que a gente faz para que os caras tenham, e quando eu falo os caras, né, estou me referindo às nossas equipes, né, aos times de vocês aqui, né? Como é que a gente faz para engajar esses caras? Bom, e a solução é a seguinte, né? Eu acho que a gente vai ter que desenvolver essas competências no povo, tá? Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor, assim, ó, essa é uma função inalienável, né? Ou seja, está na mão de cada um de nós fazer esses caras acontecer. Tá? A gente vai ter que desenvolver esse povo porque ou a gente vai pagar muito caro, né, para trazer os caras já prontos e fazerem esses caras bombar no nível de resultado que a gente gostaria que eles tivessem, ou a gente vai ter que investir nesses caras, ou seja, a gente vai ter que ir lá e de fato desenvolver. Por isso que tem essa figurinha aqui de pegar ali aquele milho e transformar na pipoca, tá? Mas eu falei para vocês que a palestra é ultra, hiper prática, né? Então, assim, o meu objetivo aqui, a minha promessa é dar um passo a passo para vocês do que a gente pode fazer para começar a implementar já hoje de tarde ou amanhã de manhã, né, para mexer com a performance da equipe, tá? Bom, vamos lá. O primeiro passo, né, tem a ver com consciência. Consciência é cair a ficha, né? E basicamente a ferramenta para fazer cair a ficha é feedback, tá? Feedback, eu sei que vocês já ouviram falar disso 9.433 vezes, né? Agora, a realidade, não sei como é que funciona para vocês, tá? Mas a experiência que eu tenho com os meus clientes é que a gente não dá feedback, ou seja, a grande parte das pessoas não dá feedback, não fala para o liderado o que incomoda ou qual é o comportamento que ele gostaria que mudasse, né? A gente começa a imaginar que o cara devia saber, porque o cara hoje é formado, porque o cara é bem pago, porque o cara tem MBA, etc, etc. Mas a gente não fala, tá? Então, assim, o passo 1, né, eu não vou me deter muito aqui na palestra, mas é a história de dar o feedback, né? Na minha cabeça, 50% do tempo de um líder, né? E para mim, vocês todos aqui são líderes com as equipes de vocês, 50% do tempo nosso tem que estar com as pessoas, tá? E esse 50% dele tem que estar relacionado a feedback. E claro, o feedback pode ser aquele de reconhecimento, né? Pô, bacana, parabéns, está fazendo um bom trabalho, etc, né? Que, enfim, a gente tem muita evidência e muita pesquisa de como isso motiva e engaja o povo. E a outra parte é essa história do, né, feedback de desenvolvimento, quer dizer, fazer os caras se darem conta, tá? Bom, eu botei um site aqui, botei aquele endereço para vocês ali, ó, bit.ly/feedback-fred. Lá eu tenho um vídeo, tá, de mais ou menos uns 40 minutos, que lá eu dou um passo a passo, tá? Então, para quem, né, eu suponho, ainda não saiba como dar um feedback, lá eu dou um passo a passo, né, de 6, 7 passos, para você dar um feedback, porque aqui começa o jogo, tá? É aquela história, né? Eu tô 10 quilos acima do peso, tá? Eu já tô consciente que eu tenho que emagrecer, mas se eu não tivesse me sentindo gordo e pesado, não adianta, não vou ter como emagrecer. Ou seja, qualquer processo de mudança, né, vocês querem que o cara tenha mais iniciativa, mais disciplina, mais organização, que o cara faça acontecer, etc., vai começar com esse papo, tá? E eu não sei vocês, mas na minha experiência com os meus clientes, as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Então você precisa, né, desenvolver essa habilidade de dar o feedback, tá? Consome uma água, tá? Então esse é o primeiro passo, tá? Bom, o segundo passo é o seguinte, não adianta, né, eu chegar para o camarada, para o Alfredo ou para a Helena, tá? Alfredo e Helena são sempre meus exemplos nas palestras e cursos, que é o nome do meu pai e da minha mãe, tá? Então, se alguém aqui for Alfredo ou alguém for Helena, né, não se sintam ofendidos, ao contrário, né? Não vou sacanear meu pai e minha mãe, tá? Obrigado, Bruno. Mas se eu chegar para o Alfredo e para a Helena e simplesmente eu dar um feedback, então, nossa, eu quero que, sabe, tenha mais foco, que você seja mais disciplinado, que você se comporte assim, ou aquele comportamento com o cliente, etc., isso não garante que o cara mude o comportamento, tudo bem? É aquela história, né? Eu já sei, obrigado, eu já sei aí há uns 10 anos que eu tenho que comer só verdura, parar de comer doce, né? Parar de comer fritura, mas isso não garantiu que até hoje, né, eu comesse direitinho, né? Agora que o meu filho Arthur começou a me chamar de fofucho, né, cupcake, gordinho, eu falei, pô, tá me incomodando esse negócio. Ou seja, ele começou a mexer com algumas coisas que são importantes para mim, né? Ou seja, para que a gente tire performance das pessoas, tá?
E tem até pesquisas, tá? Uma vez eu vi uma pesquisa da Dom Cabral que falou que na média, não me pergunta como é que os caras chegaram nessa conclusão, tá? Mas a Dom Cabral falou que na média as pessoas trazem 40% do seu cérebro e do seu coração para trabalhar. Coração tem a ver com atitude, né? Iniciativa, pegada, etc. Como é que eu vou fazer para trazer esses 60 a mais, né? Esses 60 pontos percentuais de diferença? Que tem tudo a ver com o tema da palestra aqui, né? Como é que eu faço para inspirar? Não tem jeito, a gente vai ter que enganchar no que esse cara quer da vida, tá? Eu tenho um cliente lá em Caxias, o André da Janequine. Ele está fazendo um negócio muito legal, né? Ele está levantando todos os sonhos das pessoas, né? E está, trabalhando como que a empresa vai fazer para ajudar aquele cara a chegar nos seus objetivos. Estou dando um exemplo aqui, tá? Um outro exemplo que eu tenho lá de uma cliente também, a Márcia, lá da Drops de Menta, para quem conhece lá o varejo, ela também faz isso, né? Nas lojas dela, né? As gerentes das lojas, elas têm esse papo com a equipe para saber o que os caras querem, tá? Então, estou sendo super, hiper genérico aqui, tá? Mas tu só vai conseguir engajar o cara na mudança que você deseja para ele quando você souber o que ele, né, deseja. E você vai vender, né, tuas metas, teus projetos, o comportamento que você quer que ele tenha na empresa, né? Quando você vincular, quando você enganchar ele com, teus projetos e tuas metas. Tudo bem? Isso aqui eu também não vou falar muito aqui na palestra, tá? Vai ficar lá, vocês vão se inscrever na minha lista, vão assistir o vídeo e vocês vão receber mais conteúdo, né? Dando mais dicas de, tá bom, como é que eu tenho esses papos, né? Para eu entender o que o cara quer, né? Literalmente aquela conversa de me ajuda que eu te ajudo, né? E aí sim você vai dar significado, tá? Bom, só que até aí também não está garantido, né? Ou seja, beleza, imagina que eu sou lá da tua equipe, né? Você quer que eu tenha mais disciplina, mais organização, que eu pense que nem dono, né? Que eu me antecipe, né? Que eu resolva os problemas. E você já fez os primeiros 2 passos comigo, ou seja, primeiro me falou, né? Literalmente me deu a real, né? Eu falei que grande parte de nós não faz isso. Segundo, tá bom, você me motivou, me engajou, né? Me deu motivos para que eu tenha aquele comportamento, né? Ou seja, estou enxergando por que vale a pena. Daí vem de mim o desejo de mudar, o que vai, claro, melhorar muito para vocês, né? A gente não vai ter que botar aquela energia de ficar ali com a meta, né? Ou cobrando o resultado. Só que daí vai ter o terceiro passo, né? Que é o processo propriamente dito, tá? E aqui funciona assim, tá? É que nem quando a gente vai no médico, né? Sei lá, fiz o meu check-up lá, deu 260 de colesterol. Esse é um dos pontos que está me levando a cuidar da comida aí também, tá? Grande parte de nós, para aqueles, né, que dão o feedback ou que dão a real, a gente opera que nem médico. Bom, tá aqui, ó, teus exames deram 230 de colesterol, deu tanto de triglicerídeos, bom, agora se vira e resolve. O tempo aqui é curto, tá? Mas o fato é que não é fácil mudar. Se fosse fácil mudar, a gente mudava. É ou não é? Todo mundo aqui sabe o que precisa fazer para mudar. Todo mundo sabe o que precisa fazer para ter um bom relacionamento em casa. Todo mundo sabe o que tem que fazer para ter finanças, né, pessoais sob controle, tá? Mas isso não garante que a gente mude, né? De novo, todo mundo sabe o que precisa fazer para ter performance na empresa. Vocês fazem N reuniões com a galera, vocês falam o que tem que ser feito, vocês distribuem artigos, vocês fazem treinamentos. Só que, né, se vocês são parecidos com os meus clientes, grande parte disso não se transforma em resultado. É ou não é, minha gente? Então, assim, não tem jeito, tá? Por isso que eu volto na história da pipoca. A gente tem que pegar na mão e ajudar a mudar. Quem vai fazer isso? Não sei se vai ser vocês no papel de empreendedor, lá de empresário, ou alguém do time de vocês que vai ter que fazer isso. Mas o fato é que a gente tem que pegar na mão para ajudar a se desenvolver. Tudo bem? Então não adianta eu chegar lá de médico e, bom, tá aqui teu colesterol, cara, se vira agora. Ou de vez em quando bater um papo. Não, a gente tem que montar um treino com esse cara, que nem um personal trainer que vai apoiar um cara para mudar. Fred, eu vou fazer isso com todo mundo? Não dá, né? Por conta de limitação de tempo, né? Vocês têm que prospectar clientes, têm que desenvolver produto, têm que fazer negócio. Mas eu garanto que no teu time lá deve ter 2 ou 3 ou 6, não sei o tamanho da tua equipe, que de fato são os caras que te ajudam a fazer o negócio acontecer. É ou não é? Ou tu tem teu sócio, ou sei lá, se tu tem, 100, 200 pessoas no teu time, eu garanto que tu tem uns 4 ou 5 que são teus chegados. É ou não é? Os caras que te ajudam lá, sei lá, nas finanças, produção, desenvolvimento, etc. É ou não é, minha gente? Então, alguém vai ter que fazer isso com esses caras. Esses caras vão ter que fazer com seus 5 ou 6 para baixo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para o processo, tá? O que a gente vai fazer aqui é a minha recomendação. Tudo começa
com a programação mental, tá? Eu também trabalho com os meus clientes com programação neurolinguística, tá? E o primeiro passo é ter exatamente claro o que é o comportamento, tá? Ou seja, qual é que é essa transformação que eu vou fazer. Se vocês pensarem bem, qualquer coisa, né, tirando as obras de Deus, né, qualquer coisa que vocês olharem, ela foi uma imagem antes na cabeça de alguém. Por exemplo, a gente pode olhar para essa xícara, né, vai para essa pasta, para essa mesa, para esse hotel, né? Sempre foi uma imagem na cabeça de alguém, tá? Qualquer mudança comportamental, então imagina o seguinte, né? Vocês lá são o dono da empresa e vocês têm lá o Alfredo ou a Helena e vocês querem que, sei lá, ele tenha mais antecipação, que ele pense que nem dono, tá? O primeiro passo, a gente tem que chegar para o Alfredo e para a Helena e ajudá-lo a criar uma imagem na cabeça de como é que ele vai se comportar. Tudo bem? Por exemplo, eu estava com um cliente ontem, ele é gerente de uma empresa de logística lá em Caxias do Sul, tá? E a gente está fazendo coaching e o objetivo dele é ser um melhor líder. Aí ele começou, eu quero ser melhor líder, eu quero ter a galera sob o controle, eu quero, sabe, inspirar, eu quero motivar os caras, eu quero ter mais tempo no meu final de semana. E aí eu comecei, né, com esse primeiro passo com ele. Eu falei, cara, me dá as evidências, né, de que você vai ter atingido esse objetivo. Daí ele começou a falar. Bom, Fred, então é o seguinte, eu estou me vendo 1 hora, pelo menos por dia, sentado e fazendo gestão. Eu digo, cara, o que é fazer gestão? Eu estou lendo meus relatórios, estou lendo os documentos e eu estou pensando no negócio. Tá bom, então se eu estou olhando para a TV, fulano, eu vou te ver sentado, isso é uma evidência, e eu vou te ver com teus documentos e fazendo anotações sobre coisas que tu vai fazer, é isso? É isso. O que mais? Eu vou estar 1 hora, pelo menos por semana, com a minha equipe sentado, dando feedback para eles e falando para onde a gente vai. Legal. Então, pegando a manha, ou seja, primeiro ele trouxe de um nível mais, vamos chamar assim, de etéreo, né? E ele começou a trazer já para um nível mais físico, que é a imagem. Tudo bem? Esse é o primeiro passo. Então a gente, né, como lá líder, empreendedor, etc., imaginando que eu já dei o feedback, né, que eu já enganchei o cara, por que vale a pena ele mudar, agora eu vou ajudar o cara a mudar. Primeira coisa, eu tenho que ajudar o cara a criar a imagem, tá? Que é essa história que eu te falei aqui agora, tá? Eu dou um nome para isso aqui, que é a técnica da imagem na TV. Tá? É imagem na TV. Então eu faço o cara pensar como se a gente estivesse vendo uma televisão, né? Vendo um filme. Tem um filme com Adam Sandler, eu não me lembro o nome dele, mas enfim, é uma metáfora que ele imita Deus. Vocês já viram esse filme? Clique. Isso. Então a imagem na TV se baseou no clique aqui. A gente tem que fazer o cara imaginar a imagem, só que na verdade não é ele que vai imaginar isso aqui. Quem vai imaginar é a gente. Vocês concordam? Que vocês é que são, aspas, o cliente dele, já que vocês são o gestor, o líder, o empresário, né? Eu vou te dar um exemplo de um cliente meu, né? Ele é diretor de uma empresa de plástico lá em Caxias, e aí ele queria que eu fizesse um trabalho de coaching com o gestor comercial dele. Aí ele me chamou e falou assim, Fred, eu quero que o fulano, né? Eu quero que esse cara tenha mais, pensamento estratégico e que esse cara seja mais organizado e mais planejado. Eu falei, show de bola, fulano. Daqui a 6 meses, depois que eu fizer o trabalho com ele, quais vão ser as evidências que a gente vai ter que ele é esse cara? Aí ele parou e fez assim, ó. Sem exceção, a resposta que a gente dá é essa. Ou seja, a gente não tem claro na cabeça o que de fato a gente quer. Faz sentido o que eu estou dizendo? Se eu chegar para você e perguntar assim, o que você quer da vida? Eu já sei o que tu vai me dizer. Tu vai me dizer que tu quer felicidade, que tu quer ser feliz, que tu quer paz, etc. Mas se eu te perguntar exatamente o que é felicidade para você, se você não me definir, eu te falo que as chances de você chegar lá são baixas, porque você não especificou, é literalmente especificar a metodologia, né? Quais são as evidências que eu vou chegar lá? E a gente não julga isso. Felicidade, de repente, para você pode ser dinheiro no banco, mais quanto você pesa, mais quanto tempo que você passa por semana na academia, ou quanto tempo você passa com o teu filho. O fato é que você precisa especificar. Na minha experiência, né, grande parte de nós não tem isso claro. A gente faz uma reunião com o povo e a gente fala, moçada, nós temos que ter mais pegada, mais iniciativa, nós temos que ir para cima, mas aí a gente tem que ser mais agressivo, né? Tá, mas o que quer dizer isso? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir na nossa cabeça, né? Tá vendo como começa na cabeça do líder ou do gestor o que o cara tem que se comportar, né? Ou seja, a gente tem essa névoa, a gente não enxerga muito, a gente quer que o povo tenha iniciativa, mas a gente não define o que é iniciativa. A gente quer que o povo tenha comprometimento, que o povo, né, tenha participação, que eles pensem que nem dono, que eles abracem a causa, mas cara, o que significa fazer isso, né? Se eu chegar pro cara e dizer, tem que ser mais agressivo,
tudo cabe na cabeça do cara, né? Até dar um soco na cara do cliente para fechar o contrato, né? Mas é a gente que tem que dar esse direcionamento para o cara. Isso é difícil? Não, isso não é difícil, né? Essa perguntinha aqui, essa carinha aqui é provocativa, né? Só para vocês se perguntarem se vocês estão fazendo isso com a equipe de vocês, né? Primeiro, se vocês falam. Segundo, se vocês engancham os caras no que vocês desejam para os negócios de vocês. E terceiro, se vocês direcionam de fato, ajudando o cara a criar as imagens na cabeça. Isso aqui é difícil? Não, não é. Isso aqui só demanda tempo. Quanto tempo? 10 minutos, 15, 20, às vezes meia hora da gente, ou seja, cada um de nós aqui, parar, pegar um caderno e escrever como se você especificasse exatamente, literalmente, qual é que é o objetivo, qual é, que é o comportamento. Lembra que eu te falei que tudo começa na mente, né? Tem que ter uma imagem lá, né? Se eu for jogar tênis, por exemplo, né? Eu vou aprender a dar uma direita, né? Nem que seja subconsciente, tá? Eu tenho que ver na minha cabeça eu soltando o forehand, senão não vai o golpe, né? Se eu for tocar, vai violão. Nem que seja subconscientemente, ou seja, eu não me dou conta, mas eu tenho que ter na minha cabeça uma imagem de eu tocando violão. Se eu não criar isso aí, não tem mudança, gente. Vocês podem fazer treinamento, vocês podem fazer palestra, um monte de coisa, vocês têm que ajudar o cara a criar uma imagem, só que essa imagem nasce na cabeça de vocês. Por quê? Porque vocês são o dono do negócio. Se vocês estivessem fazendo coaching de pessoa física, vai de carreira, tudo bem, daí nasce na cabeça do cliente, ou seja, com quem tu está conversando. Só que aqui é diferente, né? Vocês são os donos dos negócios, vocês são os gestores. Então, né? Com todo respeito, né? Mas quá comando mi no meu negócio, né? Então é a cara de vocês que vai valer lá dentro. Então vocês orientam o cara, vocês têm que dizer o que vai ser feito, tá? Então eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho um cliente lá de uma empresa de plásticos, né? E ele tem, o gerente da engenharia ajudando um supervisor dele, né? Esse gerente da engenharia, ele tem lá 10 engenheiros de produto. Um desses caras é o supervisor dele. Só que esse supervisor é aquele trazedor de problemas. Vocês conhecem trazedor de problemas? É o cara que só te traz os problemas e ele não abraça nada. E aí a gente começa a entrar naqueles devaneios. Pô, mas o cara tinha que ter iniciativa, o cara tinha que abraçar, assim, eu não consigo, eu tenho cliente, etc. O que a gente tem que fazer? Capacitar esse cara, não tem jeito. Só que não é só capacitar com treinamento, é a parte comportamental. Eu tenho que pegar esse cara na mão e ajudar o cara. E aí eu estava ensinando ele a fazer coaching, né? Que é a metodologia que eu estou compartilhando com vocês aqui. Eu estava ensinando ele a fazer coaching com esse, um dos engenheiros dele. E ele queria que o cara fosse decidido, né? Porque, caramba, o cliente ligava, né? Dando uma especificação nova do projeto, né? Ou pedindo coisa nova e tudo ele vinha pedir o amém, né? No colo desse meu cliente aí. Aí eu falei, cara, o que você deseja? Ele tem que ser decidido. Bom, vamos lá. Vamos pensar o que é ser decidido, né? E aqui uma dica já da técnica, tá? A gente tem... Quanto tempo eu tenho, Renata? Cadê a Renata? Bom... não vou me alongar muito, tá? Mas essa história do planejamento, da programação mental, eu tenho que criar uma imagem no presente que começa com eu. Então vamos pensar o seguinte, imagina que o meu cliente é o Alfredo, o nome dele, tá? E o liderado dele é a Helena. Então isso aqui é a meta da Helena. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui é a Helena. Então a Helena, ela tem que ler um papel que está escrito assim, ó, eu estou chamando os técnicos para uma reunião sem consultar você. Isso, Helena e Alfredo chegaram a um consenso. Tá todo mundo me acompanhando aqui, gente? Ou seja, a Helena começa a entender do Alfredo o que significa, né, ser decidido. Parênteses, a Helena já está embarcada nessa mudança. Ou seja, já foi dado um feedback e já foi enganchado com os motivos dela. Ou seja, ela quer isso aqui. Tudo bem? Vamos falar real, tá? Vocês chegarem lá e fazerem reunião, moçada, a gente tem que ir, bababá. Isso entra por aqui e sai por aqui. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Vocês só quererem engajar os caras no papo, ou na visão, ou na missão do negócio de vocês, acontece, mas o percentual é baixo. Quando eu tenho muita aderência com o negócio, na minha cabeça vem Google, Apple, eu sou apaixonado pela causa dos caras, então eu vou trabalhar nem que seja de graça. Na minha experiência, o percentual é baixo, né? A gente tem que trazer os caras para o nosso jogo. Então vamos lá, já enganchei ela, já botei ela no jogo no feedback. Outra dica. No mínimo 3 ou 4 frases, tá? Então já pensa num documento lá que você está montando com, os teus Alfredos ou as tuas Helenas para eles se desenvolverem. Para cada meta comportamental, e eu te recomendo usar 1 ou 2 para cada período de 6 meses, né? Eu quero que o Alfredo se desenvolva em iniciativa, comprometimento, vai pirar. Se a gente botar 10 competências para ele trabalhar, tudo bem?
Então, assim, minha dica é foca em 2, no máximo, vai tomar decisão, ter iniciativa, ser comprometido. E para cada competência ou cada comportamento que você espera desses caras que estão contigo no time, você escreve 3 ou 4 frases desse tipo aqui. Tudo bem, gente? Todo mundo me acompanhando aqui? Outra frase era o seguinte, ó, eu estou ligando para o cliente falando que outra especificação talvez ficasse melhor. Né? Ou seja, ele tinha um problema que vinha os projetos, bem parecido com vocês aqui, né? Vocês vão lá, fazem o briefing lá, etc., né? Define o projeto, e depois começa as emendas, né? Aí o cliente liga que ele lembrou de um negócio que tinha que ser feito. Aí o que a Helena fazia? Ia no Alfredo e aí o Alfredo tinha que ficar decidindo o tempo inteiro. Não, o que ele queria? Que ela já ligasse para ele e ela se antecipasse, ela mesma coordenasse aquilo ali. Percebe como libera tempo para o Alfredo isso aqui? Tá? Outra frase, eu apresento um projeto de produto novo por mês para você. Por quê? Porque o Alfredo queria da Helena, né, iniciativa. Então, assim, colocar uma meta, literalmente, de apresentar um projeto. E aí, o seguinte, né, usam uma técnica, tá faltando o C ali, né, técnica da escala de 0 a 10. O que é isso, né? A gente tem que medir, né, como já diria o Peter Drucker, né, aquilo que não é medido não é gerenciado. Então é o seguinte, como é que eu meço, né? Por exemplo, faturamento eu consigo medir, né? Número de horas trabalhadas, né? Atraso eu consigo medir. Mas como que eu meço um comportamento? Se ele é decidido ou não, né? Se ele tem iniciativa ou não, né? A gente vai usar uma nota subjetiva, que é uma escala de 0 a 10. 10 é o cara virou super-homem ou supra-sumo? Não. 10 significa que o cara está aderente àquelas especificações de meta que a gente criou. Tudo bem, gente? Tá todo mundo me acompanhando? Quem dá essa nota? Vocês, né? Ou seja, vocês são o gestor. E aí, se vocês falam um 6 ou um 5, um cara fala um 4 ou um 3, ele esperava, por exemplo, o teu liderado, né? Como é que a gente ajusta essa diferença aí? Alguém me dá uma dica aí. Ou se a gente fala que tá 7, o cara fala não, tá 10. Como é que tu explica pro cara a diferença? Um de cada vez aí, minha gente, por favor. Via feedback, né? Eu vou ter que explicar para o cara a diferença. Então perceba que o processo já te ajuda a aumentar o teu feedback. Que é aquele problema inicial que eu te falei que vai... Ali que nasce o problema do comportamento. A gente fica rezando que os caras mudem, mas a gente não fala. Depois a gente não engancha os caras. Depois a gente não ajuda o cara a mudar. Então, outra dica aqui para você aplicar, né? Você vai lá, especifica as metas, usa o eu, usa a imagem mental e já dá uma nota para o cara. E aí você vai dar o feedback para o cara e explicar. Quando você for explicar, não tem jeito, você vai ter que traduzir em imagens. Você vai dizer, olha, ontem, Helena, quando eu estava na reunião lá com o fulano, né? Você veio, né, na minha reunião e me chamou para eu resolver um problema do cara. Olha, naquela hora eu queria que você tivesse resolvido. Eu deixei claro. Eu saí da conversa etérea, né, genérica e vim para o factual. O prático aqui, tudo bem? Então nós vamos usar a técnica, né, da escala, que é uma ferramenta, tá? Bom, vamos lá. Depois que a gente fez isso aí é que vai vir o personal trainer, tá? Não adianta eu chegar lá, dar esse feedback, montar a meta e bom, agora vai. Não tem jeito, eu vou ter que acompanhar o treino, tá? Então aqui está o passo a passo, né? E já vou abrir um parênteses aqui, depois quem quiser me peça a apresentação que eu passo para vocês, tá? Mas vamos lá, primeiro eu vou ter que escrever a meta, então por isso tem aquele documento ali. A gente vai ter que escrever essas 4 ou 5 linhas para cada competência que vocês queiram trabalhar com os 3 ou 4 mais importantes do time de vocês, para que esses caras ajudem a vocês a carregar o piano, ou que vocês tenham mais tempo, que vocês tenham mais liberdade, ou que vocês possam, né, de fato ter mais resultado. Escrevi a meta, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou medir. Não tem jeito, eu tenho que medir para saber se eu estou me aproximando ou não. E isso vai te forçar a dar feedback. Isso é bem legal também para trazer a cabeça do cara para o jogo. O cara quem? O Alfredo, né? Bom, terceiro, você vai ter que fazer um planejamento. Isso aqui vocês são craques, tá? Então eu botei um 5W, 2H ali, mas pode ser qualquer coisa. Vocês podem fazer um papel de pão, pode ser 4 ou 5 linhas na próxima semana, o que vai ser feito, né? E traduzir isso, claro, em tarefas, né? Vocês sabem que um 5W, 2H, ou qualquer planejamento, vai ser gerado uma tarefa ali para ser executado. Vocês documentam aquilo ali, botam aquilo numa pastinha, né? Dá licença? Pode ser uma pastinha para cada um dos seus liderados. Tá aqui meus 4 caras que me fazem o jogo acontecer. Tá aqui o do Alfredo, da Helena, do Arthur e da Bárbara. Beleza? Tá aqui tudo documentado. Botei aqui. E claro, agora vamos lá, né? Vamos executar. Ou seja, tem as tarefas, as coisas físicas que ele vai fazer para se aproximar daquela meta que você combinou com ele de comportamento. Tá?
E aí não para o jogo aí, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acompanhar esse cara. É literalmente o personal trainer, né? Não adianta eu chegar e dar o diagnóstico, né, do colesterol e dizer, meu, agora se vira e o que eu espero é que você tenha a performance e seja um baita cara. Não, eu vou ter que te ajudar. Tem gente que fala isso sozinha? Tem, moçada. Só abrindo um parênteses aqui. Mas esses caras, né, são vocês. Geralmente o cara vira um empresário, o cara vira um baita no executivo, né? Só que a gente vai ter que desenvolver essas pessoas. Tem diferença? Não, não tem. Basicamente é a motivação. Aí eu estou já entrando um pouquinho na parte de coaching de carreira. Quando eu acho significados, a performance vem. Por isso que vocês do papel de empreendedores, de empresários, de gestores, também são, aspas, vendedor de sonho, né, de significado para o cara que está na empresa. Porque daí vem a vontade de executar. Aí talvez eu precise um pouco de capacitação, em treinamento, por exemplo. Mas eu vou atrás, tá? Vamos adiante. Então vamos lá, né? O método, né? Aqui o passo a passo, então, a revisão, né? Já tô me encaminhando. Cadê a Renata? Já estou me encaminhando. Tá tranquilo? Já estou me encaminhando para o final aqui. Vamos lá. Então, assim, passo 1, tem que despertar consciência, que são as conversas de feedback, é o papo da atitude, né? Já falei para vocês. Aqui tem um vídeo que eu explico. Passo 2, né? Estimular o desejo da mudança, ou seja, eu vou ter que conversar com esse cara sobre quais são os objetivos dele no negócio, né, ou na empresa, ou quais são as metas dele na vida, para que de fato eu me torne, né, um administrador de sonhos desse cara. É literalmente isso, né? A nossa empresa, o nosso negócio, vira uma plataforma que ajuda o cara onde ele quer chegar na vida. Trocar de carro, comprar um apartamento, viajar pela Europa, passar, sei lá, Réveillon no Rio, a gente vai ter que ajudar esse cara, né? Pelo menos os principais. E claro, os principais depois levando essa cultura, aspas, de coaching para baixo no time para que todo mundo se motive e se engaje, tá? Terceiro, como é que eu faço isso, Fred? Já entendi, beleza, já dei feedback pro cara, tomei um chopp com ele, tomei um café, já descobri o que esse cara quer da vida, né? Eu tenho que achar um jeito de convidar esse cara para sentar e conversar, né? Então talvez eu possa chegar para o Alfredo e falar assim, olha, Alfredo, deixa eu te falar, a gente já bateu esses papos aí sobre o que é importante, né? Vocês podem falar que vocês estiveram numa palestra, que vocês leram um livro, que vocês tiveram uma revelação enquanto vocês dormiam, né? E, Alfredo, eu queria, ter um comportamento diferente aqui dentro, sabe? De fato, eu quero te apoiar, quero que a gente atinja resultados novos aqui dentro. Então, eu vou começar a conversar contigo, quinzenalmente ou de 3 em 3 semanas, para a gente colocar foco, eu quero te apoiar no teu desenvolvimento para que tu me apoie aqui nos negócios. Pode ser, Alfredo? Ou seja, essa é a conversa que eu chamo de tirar para dançar, né? Nós temos que começar esse jogo para quem não está acostumado, né? De novo, né? Se vocês são parecidos com os meus clientes, grande parte de nós não tem essa cultura, né? A gente chega lá, trabalha das 7 às 8, né? E vamos falar de business, mas não vamos falar de comportamento. É claro que isso aqui tem a ver com business. A gente está atrás do resultado, mas a gente tem que começar o jogo. Então eu vou chamar o cara para começar a conversar. E aí eu posso, né? Marcar uma data, né? Por exemplo, hoje é dia 21, a gente pode ter essa conversa hoje de tarde ou segunda-feira e falar para o cara assim, Alfredo, o que tu acha da gente sentar na sexta-feira, das 2 às 3, para a gente ter a nossa primeira reunião? Beleza. Se vocês estão se dando conta, esse aqui já é um desafio que eu estou fazendo para vocês aqui na palestra, né? Ou seja, escolher 2 ou 3 do teu time para você começar a praticar isso aqui. E quando você põe data para a coisa acontecer, eu te garanto que, né, a mágica começa a acontecer também. Então marca a tua primeira conversa com ele ou com ela, né? E que lá você já vai definir a meta comportamental e medir, ou seja, vai te forçar a botar no papel quais são as evidências. Lembra? Ele, Alfredo ou Helena, vai ter que enxergar o que é ter o comportamento que vocês esperam dele. E vocês vão ter que dar a medição para ele, ou seja, o teu feedback, para que ele saiba o que tem que ser feito e como é que ele está. Claro que aqui você já deu feedback, você já descobriu o que ele quer da vida, né? Ou como é que você quer para fazer lá. Você vai montar o plano de ação, né? Que são os desenhozinhos que eu te mostrei ali, né? E aí, a grande sacada, vai acompanhar quinzenalmente esse cara, ou no máximo de 3 em 3 semanas, por reuniões vai de 20 a 40 minutos. Isso a gente chama de reunião de coaching, em que vocês vão passando por essas etapas, que basicamente é isso, né? Motivação, definição da meta e depois acompanhamento para que esse cara mude, né? Vocês vão documentar isso aqui, ou seja, entre cada uma das reuniões que vocês vão fazendo, vocês vão dar a nota, ou seja, o cara vai se situar, vocês vão enganchar ele com os motivos dele para trazer a motivação do cara para o jogo de novo, e vocês vão dar
tarefas junto com o cara. Tá, meu, beleza, o que você vai fazer então nos próximos dias aqui para subir essa tua nota no termos de, por exemplo, ser decidido, ou ter iniciativa, ou ter organização, ou ter disciplina. Lembrando que o cara tá no jogo contigo, porque você já descobriu qual é o sonho dele, né? Sei lá, trocar de casa. Falou, cara, eu vou te ajudar. Para eu te ajudar, cara, exemplo, tá? Pelo amor de Deus, você tem que fazer bônus aqui dentro. Cara, a gente tem que ter mais mercado, eu tenho que ir para cliente, para poder visitar, eu tenho que ter tempo. Cara, você tem que me ajudar aqui. Tá notando, Alfredo, como, aspas, ser decidido te ajuda a chegar na tua meta? Claro, beleza. É assim, literalmente essa é a conversa que a gente vai ter com o cara para ele vir no jogo contigo, né? Você, de novo, é um vendedor no bom sentido, né, de sonhos, né, e de significados para o cara. Qual é o significado? Por que vale a pena eu ter iniciativa ou ser decidido? Tá? E aí a gente vai rodar isso aqui. Fred, quanto tempo eu rodo? A minha dica para vocês, tá? Trabalhem com uma competência, iniciativa, disciplina, ser decidido, ser responsável, pensar que nem dono. Vocês é que dão o nome, pouco importa, tá? Trabalhem com uma competência para um período, de 5 a 6 meses. Que é um período que a gente consegue fazer, se a gente fizer quinzenalmente, fazer conta na frente dos outros é complicado, mas vai umas 10 sessões, vai umas 12 sessões. Ou seja, umas 12 reuniões que você vai fazer, ou 10 com o cara, para que ele desenvolva aquele comportamento. E a cada conversa, claro, você vai enganchar ele de novo, nos motivos dele, por que vale a pena. Terminou aquilo ali, você que sabe o que você vai fazer. Se o cara já subiu a performance dele, se o cara tem o comportamento dele legal, você vai para outro. Por exemplo, eu com meus clientes empresários, a gente está sempre subindo as competências. Primeiro o cara queria aprender a ter confiança nele. Depois o cara quer aprender a comunicar melhor. Depois o cara tem que aprender a delegar melhor. Legal, agora o cara tem que aprender a fazer network. Legal, agora o cara tem que aprender a fazer prospecção. Sempre vai ter um nível adicional de resultado para a gente buscar. E aí vocês é que vão trabalhar isso com os caras. Tudo bem, minha gente? Tá? Assim, ó, não tem os nomes, mas depoimentos reais aqui, tá? De liderados, tá? O que acontece na cabeça do cara da tua equipe, tá? Agora eu sei o que ele quer de mim. Agora eu sei o que esse cara quer, porque ele fazia reunião antes, ele dizia que a gente tinha que ter iniciativa. Tá, mas agora a gente sabe exatamente o que é iniciativa, né? Ficou muito mais claro o que eu tenho que fazer ou por onde eu tenho que chegar, né? Nossa, minha vida melhorou porque agora a gente está se entendendo melhor. Nossa, sem falar dos resultados que vocês vão ter, eu poderia falar aqui N coisas, né? De clima do time, retenção dos talentos, os caras gostarem do lugar que eles estão. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Grande parte do que os caras pedem a conta para nós, na real eles pedem demissão da gente, vocês sabem disso, né? Os caras vêm com o papo, tem salário e tal, eles estão pedindo a conta é de nós, velho. Os caras não aguentam mais nós, essa é a real. Desculpa falar isso às 9h30 da manhã na sexta e destruir com alguns sonhos aqui, tá? O inverso é verdadeiro também. O inverso também. Só fica 10 anos, 20 anos. É por comportamento, né? Por engajamento. Nossa, quantos a gente conhece, né, Guila, que estão ali com a gente porque, a gente no passado, enfim, contribuiu para que esse cara atingisse ou chegasse onde ele queria chegar, né? Agora eu sei o que passa na cabeça dele, esse cara fala, né? Eu tinha um cliente lá, que eu fiz coaching com os diretores dele. E os caras ganhavam bem pra caramba. E esse dono da empresa, ele dizia, mas cara, os caras têm que saber isso. E eu dizia, fulano, cara, não tem jeito, ninguém tem bola de cristal. Se você não falar pra ele o que você espera dele, tintim por tintim, o cara não tem como adivinhar. Eu costumo dizer que o que não é dito é pressuposto. E o que é pressuposto, geralmente é diferente do que a gente queria. Tá? Nada a ver com a situação lá em casa, mas um casal que eu conheço, a mulher dizia, né, que o cara não ajudava em casa, tá? Isso é um casal que eu conheço. O cara fazia de tudo, o cara ia no super, o cara lavava a louça, blá, blá, blá. Até que um dia ele resolveu usar ferramentas de coaching com a esposa dele. Aí ele chegou e falou assim, amor, o que eu tenho que fazer para que você saiba que eu ajudo aqui em casa? Eu quero chegar na cozinha de manhã, eu quero olhar para a bancada da área de serviço e eu não quero ver nenhum saquinho do super lá de lixo lá, que já foi levado tudo sem eu ter que falar. Aí o cara de noite começou a levar todos os lixos, ou de manhã cedo, antes de ela acordar. Então assim, melhorou pra caramba o relacionamento. Isso quer dizer, agora eu sei o que passa na cabeça dele. Alguém tem que dar esse primeiro passo, que seja a gente para dizer o que tem que ser feito. Ou se a gente é liderado, não sei se tem liderados aqui, eu tenho que ir no meu gestor e falar, o que tu tem na tua cabeça? Me fala. E aí lembra que o cara vai ter aquela névoa na cabeça. A gente vai ter que ajudar o cara a definir essa meta. Tudo bem? Essa é a história da meta, não tem jeito. Eu não vou chegar em lugar nenhum que eu não saiba onde é que eu tenho que chegar. Faz sentido? Vamos para a felicidade. Tá, mas onde é que é?
Ah, vamos liderar melhor. Mas onde é que é? A gente tem que esclarecer isso aqui. Então aqui o cara falou, um cliente, olha, agora eu sei o que passa na cabeça dele, né? Bueno, e dos líderes, né, dos empresários, etc, né? A atitude mudou, nem se fala, né? O cara mudou o comportamento, né? Vamos lá, meu amigo. O comportamento está muito mais comprometido, né? Eu estou conseguindo delegar mais, né? As coisas estão andando mais sozinhas e eu tenho mais tempo, tá? Eu acho que vocês entraram nos negócios de vocês, é claro que vocês adoram o que vocês fazem, etc, etc, etc. Mas se vocês são parecidos comigo ou com essas pessoas que eu conheço, vocês querem ter mais tempo com a família de vocês. Vocês querem poder viajar mais, vocês querem curtir mais, vocês querem ter mais qualidade de vida. É ou não é? E qualidade de vida hoje em dia se fala, né, que a riqueza desse século é tempo, gente, e não grana. Claro que a gente quer grana, né, pelo amor de Deus, mas é tempo. E de novo, se vocês são parecidos com os clientes que eu conheço, a gente está trabalhando aí 12, 13, 14 horas por dia, não desliga de noite, por quê? Porque a gente não tem o time que a gente gostaria de ter. E a grande sacada é que nós vamos ter que desenvolver esses caras, por isso aquela imagem da pipoca lá no começo, tá? Tá, estamos indo. Tá? Então, assim, benefícios, né, dessa metodologia que eu estou trazendo para vocês e que é prática, que vocês já podem aplicar a partir de hoje, né? Melhoria da comunicação, melhoria da liderança, aumento da motivação das equipes, melhoria do clima organizacional, aumento da retenção das pessoas e qualidade de vida sobe de todo mundo. Legal? Resumo da ópera, estamos encerrando, tá, Renata? Estou dentro do tempo aí. O que você tem que fazer? Converse, dê um feedback para a consciência das pessoas ao teu redor, pelo menos os 3 ou 4, né, que mais te ajudam a fazer o jogo acontecer, né? E claro, o mundo ideal é que depois você ensine isso para teu povo, para eles levarem para baixo, né? Se você tem um time maior, né? Descubra os motivadores, ou seja, os sonhos e os valores deles. O que esse cara quer da vida? Tem que descobrir isso aqui para que você possa trabalhar a motivação dele, né? E aí depois aí para o passo a passo que eu te falei, né? Especifique ao máximo as cenas, o que você espera em termos de comportamentos, faça medições, dê feedback, acompanhe e veja a atitude da sua equipe se alterar de forma fantástica. Gente, espero que tenha valido a pena, né? Eu quis trazer para você coisa bem prática, né? Passo a passo para colocar já em ação hoje de tarde. Meu desafio para quem topar é já colocar pelo menos uma conversa marcada para a semana que vem. Vai, sexta-feira, primeira reunião que eu vou ter lá com o Alfredo ou com a Helena para já tratar, da primeira meta que eu vou trabalhar de comportamento com ele. Lembrando que para eu ter essa meta eu já falei para ele de feedback e de valores. A Trinopolo, Tessari, Edson, Renata, obrigado aí pelo convite. Gente, obrigado pela participação e até uma próxima aí, tá?